18 anos com você. O clima seco e a baixa umidade do ar podem agravar vários tipos de doenças. E hoje nós vamos falar das que afetam os olhos. O Bem Viver começa agora, não saia daí. Olá, no Bem Viver de hoje ao vivo nós vamos falar sobre a saúde dos olhos no tempo seco. Vamos falar sobre conjuntivite, irritação, síndrome do olho seco. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente é o oftalmologista Dr. Emerson Alvim. Doutor Emerson, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Prazer, amigo. Então, doutor Emerson, por que esse tempo seco causa esses tipos de doenças nos olhos? Bom, o clima seco ele faz com que a lágrima da gente evapore com mais facilidade. E essa evaporação deixa o olho desprotegido. A falta de proteção do olho é que pode acarretar alguns problemas oculares. E ainda por cima é inverno, né? Pouca chuva é pior ainda, né? Pior ainda, porque o clima fica seco, a umidade do ar fica baixa e a evaporação da lágrima aumenta. Esse aumento da evaporação da lágrima vão causando alguns sintomas. Vamos falar primeiro da síndrome do olho seco. O que é a síndrome? A síndrome do olho seco é a falta de lubrificação dos olhos. É exatamente isso mesmo, né? Faltou, a lágrima evaporou. Faltou a lágrima, evaporou e a lubrificação piora. Existem vários fatores que podem levar a esse olho seco. Existem algumas pessoas que já têm a doença do olho seco, têm a síndrome do olho seco. Ela já tem uma quantidade de lágrima pequena. E no inverno evapora essa lágrima e vai ficar pior, vai sentir mais incômodo. O principal incômodo é a sensação mesmo do olho seco. A pessoa sente dor? Sente ardor nos olhos, é um tipo de dor. Né? A pessoa sente o ardor, o olho fica ardendo, pode ficar mais vermelho, irritado, sensação de corpo estranho, a pessoa pisca, parece que tem uma lixa nos olhos. Isso é a falta da lágrima. Essa falta da lágrima afeta principalmente as pessoas que têm o olho seco. Mesmo pessoas que não têm o olho seco no dia a dia, no inverno, ela pode ter esses sintomas também. Ela pode ter esses sintomas e pode ser resolvido, às vezes, usando apenas lágrimas artificiais, alguns colírios. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Emerson, é só ligar no 3559-3902. E ela, então, é muito comum? Muito comum. As principais doenças causadas pela síndrome do olho seco, nessa época do ano, onde a umidade do ar está muito baixa, são as conjuntivites. A conjuntivite viral é a principal doença nesse período. Ela pode, 90% das conjuntivites, ela é viral. E ela pode ser evitada, essa conjuntivite viral. Porque tem também a viral, bacteriana e alérgica. Sim, sim. A conjuntivite bacteriana é uma conjuntivite que tem que ser tratada com o médico. Tem que ir no oftalmologista, ele tem que examinar e ele vai prescrever antibióticos para poder combater essa conjuntivite. Nem todo mundo vai ter essa conjuntivite bacteriana. A maioria das pessoas desenvolve uma conjuntivite viral. Essa conjuntivite viral ela pode melhorar sozinha em casa. E no clima seco, nessa época do ano, com a baixa umidade do ar, a chance dessa conjuntivite viral acometer a pessoa ela é maior, tem uma maior chance. Porque ela é contagiosa, né? Contagiosa. Por quê? Ela vem no vento mesmo? Não, no inverno a gente fica em local fechado, fica muito próximo das pessoas. Isso favorece o contato. É através de contato que você transmite a doença. O olho seco, a umidade do ar baixa provoca o olho seco e esse olho seco vai desproteger o olho vai ficar sem a proteção. A lágrima é a primeira proteção do olho, é a lágrima. Com a falta da lágrima nos olhos, a pessoa tem a maior facilidade em contaminar por um vírus. Então ela pode ficar com as duas doenças? Sim, ela fica com o olho seco. Com o olho seco e com a conjuntivite? Sim, o olho seco já é o normal do inverno. O inverno, clima com baixa umidade do ar, a pessoa já vai ter o olho mais seco. Todo mundo, até aquela pessoa que não tem a síndrome do olho seco, aquela pessoa pode normal, ficar com o olho mais seco. Fica com o olho mais ressecado. Esse olho mais ressecado, ele favorece a pessoa a pegar outras doenças, dentre elas essa conjuntivite viral.
Uhum. E a síndrome do olho seco, ela pode piorar se não for tratada? Sim. Levar a outras coisas? Em alguns casos, sim, como eu estou falando. Ela pode desenvolver uma conjuntivite viral. A conjuntivite viral, ela pode melhorar sem causar nenhum problema, como ela pode também levar algumas sequelas no olho. Pode deixar a pessoa com baixa de visão, com dificuldade para poder enxergar. E é lógico, se a pessoa começou com uma conjuntivite e não está melhorando, ela deve procurar o médico. Né, para poder E quais são os examinar. sintomas da conjuntivite? Os sintomas são muito próximos desse sintoma do olho seco. Essa sensação de areia nos olhos, os olhos mais vermelhos, os olhos mais irritados. Algumas vezes, quando é mais grave, a pessoa pode às vezes acordar com secreção nos olhos, com o olho mais pregado, com um pouquinho de secreção, com dificuldade para poder abrir os olhos. E aí ela deve procurar o oftalmologista nessa hora. Uhum. E como é que é realizado o tratamento? O tratamento depende do tipo de conjuntivite. De conjuntivite que a pessoa tem. Então, por exemplo, vamos lá, viral. Uma conjuntivite viral, apenas cuidados, a gente trata apenas os sintomas. Se a pessoa está tendo uma queixa, que o olho está muito seco, está sentindo o olho arranhando, a gente prescreve um lubrificante ocular, às vezes um anti-inflamatório, uma limpeza, às vezes uma limpeza com soro fisiológico. Isso resolve o problema. São cuidados de limpeza. A bacteriana? A bacteriana tem que tratar com colírios com corticoide. São medicamentos que devem ser prescritos pelo médico e ser acompanhado durante o período. E no caso da alérgica? Conjuntivite alérgica é outro caso. O paciente alérgico ele piora nessa época do ano. E a falta da lágrima piora a conjuntivite alérgica. A conjuntivite alérgica ela afeta a pessoa durante o ano inteiro. Então aquela pessoa que já tem alergia, já é portadora da conjuntivite alérgica, ela já sabe que ela tem uma conjuntivite alérgica. E nessa época do ano, ela além de usar os colírios normais para a alergia, ela costuma ter que começar a usar os colírios lubrificantes, que são os colírios que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre. Isso mesmo. Doutora Emerson, a gente vai para um rápido intervalo. Quem quiser fazer perguntas aqui é só ligar no 3559-3902. A gente volta já.